Na história recente, poucas organizações encarnaram com tanta clareza os perigos da manipulação psicológica, do fanatismo religioso e do abuso de poder quanto as seitas que conheceremos hoje. Desde promessas de salvação espiritual que terminaram em tragédias coletivas, até comunidades fechadas que transformaram o isolamento em um mecanismo de controle absoluto, cada uma dessas seitas deixou uma marca indelével de horror. Hoje vamos analisar como surgiram, como se consolidaram e quais consequências nefastas provocaram. Número 5. Heaven's Gate, ou a Porta do Céu. A Porta do Céu foi fundada por Marshall Applewhite e Bonnie Nettles nos anos 70. Embora tenha começado como um grupo espiritual que misturava elementos cristãos e teorias ufológicas, com o tempo evoluiu para uma seita que proclamava que a Terra seria reciclada e que apenas aqueles que transcendessem sua condição humana alcançariam a evolução superior. Applewhite afirmava que um objeto interestelar conduziria suas almas a um nível celestial. Essa ideia ganhou força após a morte de Bonnie Nettles, em 1985, um acontecimento que Applewhite interpretou como uma confirmação de sua doutrina. Durante anos, o grupo viveu em comunidades isoladas, mantendo um celibato rigoroso e renunciando a laços familiares. Seus membros trabalhavam em empresas de design web e tecnologia, destinando seus rendimentos ao sustento coletivo. Em 1997, a chegada do cometa Hale-Bopp foi considerada o sinal definitivo. A nave que transportaria seus espíritos voava oculta atrás do cometa. E Applewhite convenceu seus seguidores de que deveriam abandonar seus recipientes humanos por meio de um suicídio ritual. Em 26 de março, 39 corpos foram encontrados em uma mansão na Califórnia, vestidos de maneira idêntica e com pulseiras que declaravam sua pertença ao grupo. A combinação do pensamento apocalíptico, isolamento psicológico e um líder persuasivo revelou-se letal. O caso da Heaven's Gate destacou como a crença em salvações transcendentes pode levar à negação radical da própria vida, especialmente quando se torna a única fonte de sentido. Número 4. A família Manson. A família Manson formou-se no final dos anos 60 sob a liderança de Charles Manson, um criminoso com inclinações messiânicas que encontrou, no ambiente contracultural da Califórnia, o terreno ideal para o seu poder de persuasão. Manson convenceu jovens, principalmente mulheres, de que era a reencarnação de Jesus Cristo e que se aproximava um conflito racial apocalíptico, ao qual chamou Helter Skelter, termo que retirou da canção da banda The Beatles. Segundo a sua visão, ele e os seus seguidores sobreviveriam escondidos no deserto até poderem emergir como salvadores da humanidade. A comunidade que estabeleceram no Rancho Spahn tornou-se um microcosmo de obediência cega, onde o uso de drogas e a manipulação emocional reforçavam a dependência. Manson incutiu a ideia de que deveriam precipitar a guerra racial por meio de assassinatos simbólicos. Em agosto de 1969, enviou os seus seguidores para cometer os crimes que selariam a sua infâmia. Primeiro, o massacre na casa da atriz Sharon Tate, que estava grávida, e posteriormente, outros assassinatos igualmente brutais. O julgamento, amplamente coberto pela imprensa, expôs a influência devastadora que um líder carismático pode exercer sobre pessoas vulneráveis. Manson tornou-se um símbolo do lado obscuro da contracultura e do potencial de qualquer grupo fechado para evoluir para uma violência extrema. A sua história continua a ser objeto de análise sobre como a combinação de ideologia messiânica, drogas e isolamento pode resultar em crimes atrozes. Número 3. A Ramo Davidiano. A história do ramo davidiano, liderado por David Koresh, é um exemplo de como um culto milenarista pode transformar-se numa organização fortemente armada. As suas origens remontam à década de 1930, quando Victor Houteff fundou os Davidianos como uma cisão dos Adventistas do Sétimo Dia. Décadas mais tarde, Vernon Howell, que adotaria o nome de David Koresh, assumiu a liderança do grupo e começou a pregar que era o último profeta escolhido por Deus. Koresh afirmava que a iminente batalha do Apocalipse
justificava a acumulação de armas na sua comunidade de Mount Carmel, nos arredores de Waco, Texas. Sob a sua direção, a seita combinou rígidas normas morais com práticas de controlo total. Koresh reclamou várias mulheres como esposas espirituais, justificando-o como um desígnio divino. A estrutura interna da comunidade fomentava a dependência psicológica e a entrega absoluta à figura do líder. Para as autoridades norte-americanas, a preocupação cresceu diante de relatos sobre abuso infantil e armazenamento ilegal de armamento. Em fevereiro de 1993, o ATF, o Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo, tentou revistar o complexo, mas a operação resultou num violento tiroteio que deixou vários agentes e membros da seita mortos. Durante os 51 dias seguintes, o FBI manteve um cerco com negociações intermitentes. Koresh insistia que os seus escritos sagrados deviam ser divulgados antes de se render, enquanto as condições dentro do recinto se agravavam. Finalmente, a 19 de abril, um assalto com gás lacrimogêneo desencadeou um incêndio. O fogo espalhou-se rapidamente e 76 pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças. O acontecimento gerou um intenso debate sobre os limites da intervenção policial e o potencial das seitas para provocar tragédias massivas quando os seus membros se sentem encurralados. Número 2. A seita Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo, fundada no Japão por Shoko Asahara em 1984, foi uma das seitas mais perigosas pela sua capacidade de articular uma ideologia milenarista com um projeto terrorista. Asahara, que se apresentava como uma figura iluminada com poderes sobrenaturais, difundia uma cosmovisão que misturava budismo, hinduísmo e profecias apocalípticas. Sustentava que um iminente Armagedão destruiria o mundo e que apenas os seus seguidores sobreviveriam. Para reforçar a coesão interna, Aum Shinrikyo instaurou rituais de doutrinação extrema, incluindo privação sensorial e isolamento prolongado. A seita acumulou recursos significativos, com dezenas de milhares de adeptos e empresas que financiavam as suas atividades. A partir da década de 1990, Asahara ordenou o desenvolvimento de armas químicas. No dia 20 de março de 1995, 5 membros libertaram gás sarin no metro de Tóquio, matando 3 pessoas e ferindo mais de 5.000. O ataque chocou o Japão, um país com baixíssima criminalidade, e revelou a magnitude da ameaça representada por Aum Shinrikyo. Posteriormente, as autoridades descobriram laboratórios clandestinos onde fabricavam gás sarin e planeavam atentados ainda mais letais. Este episódio deixou claro que o fanatismo pode adquirir uma dimensão terrorista quando se combina com recursos tecnológicos e redes de recrutamento eficazes. Aum Shinrikyo não foi apenas uma seita destrutiva no plano interno, mas também uma organização capaz de perpetrar crimes em larga escala com motivações apocalípticas. Número 1. O Templo do Povo. O Templo do Povo foi fundado por Jim Jones nos anos 50 em Indianápolis, inicialmente como uma congregação cristã com um forte componente progressista. Nos primeiros anos, Jones apresentou-se como um ativista contra o racismo e a pobreza, o que atraiu centenas de seguidores de comunidades marginalizadas. No entanto, com o tempo, a sua liderança transformou-se num regime autoritário que exigia lealdade total. Em meados dos anos 70, após diversas investigações jornalísticas sobre abusos e práticas coercitivas, Jones decidiu transferir a sua congregação para a selva da Guiana, na América do Sul, para fundar uma comunidade utópica que chamou de Jonestown. O isolamento geográfico foi crucial para aumentar o controle sobre os adeptos. Em Jonestown, os membros viviam sob vigilância constante, com altifalantes que repetiam discursos de Jones durante horas. As jornadas de trabalho eram extenuantes e qualquer dúvida era considerada traição. A pressão psicológica somou-se à crescente paranoia do líder, convencido de que o governo norte-americano planeava destruir o seu projeto. As visitas de congressistas dos Estados Unidos aumentaram a tensão,
Em novembro de 1978, o congressista Leo Ryan viajou à Guiana para investigar denúncias de abusos. Após tentar evacuar um grupo de desertores, Ryan e parte da sua equipa foram assassinados na pista de aterragem por ordem de Jones. Horas depois, o líder ordenou o suicídio coletivo que ficaria para a história como a maior tragédia deste tipo. Mais de 900 pessoas, entre elas dezenas de crianças, ingeriram um coquetel de cianeto dissolvido em bebida. Este episódio evidenciou como um carisma doentio e o isolamento podem conduzir à autodestruição coletiva. Se gostou do vídeo, deixe o seu gosto e inscreva-se. Vemo-nos no próximo vídeo.